Professor, gostaria de saber se é possível ao cego, durante a projeção da consciência, enxergar. Meu marido perdeu a visão aos 11 anos de idade, imaginei que durante a projeção ele teria oportunidade de voltar a ver. Não, a pessoa pode voltar a ver, e eu mesmo conheci cegos que enxergavam a situação toda. Agora, geralmente isso demora muito e é exceção. Quando a pessoa começa a ver, é porque ela já tem um processo de parapsiquismo avançado. E outra coisa, ela começa a ver, não é nitidamente o processo da pictografia, da imagem, da ilustração, ou de uma paisagem, ou de um ambiente. Ela começa a ver primeiro umas sombras, e aquilo começa a se corporificar, pouco a pouco. Eu cheguei a acompanhar alguns casos que eu trabalhei com cego. Eu trabalhei no Instituto do Cego do Brasil Central, e depois lá no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Agora, o que se passa? A pessoa, o cego, tem que começar a se interessar para aumentar a sensibilidade dele. Com isso, ele aumenta. Outra coisa, eu conheci um cego que andava totalmente, ninguém notava que ele era cego. Ele atravessava a rua, ele via as coisas todas, ele não tinha um vacilo, nada. Quer dizer, a sensibilidade do homem era uma coisa extrema. Mas agora ele sabia, até o cheiro dele aumentou, tudo, o processo da osmia, tudo isso aumentou nele. Não, ele é o máximo. O nosso amigo era assim. Outra coisa, ele andava impecavelmente, todo enfatelado, de paletó e gravata. Agora ele andava, ninguém percebia que o cara era cego. Lá pela Santa Cavalho, você é cego. Mas como é que eu não percebi? Eu vi isso tudo, eu convivi com ele. Eu sei. Tem o Projeções da Consciência em Braille, se a pessoa quiser ver, isso é antigo. Outra coisa também que tem em Braille, tem uns livros também meu, inclusive aquele Bem-aventurado Simples, que é livro psicografado. Eu tenho vários livros psicografados também em Braille. Agora outro, Ignoranciologia, página 12. Poderia falar mais sobre o item 5, comorbidades? Comorbidades é o seguinte: comorbidade quer dizer comorbidade, quer dizer, é uma morbidade com outra ou várias morbidades conjuntas, a hora que elas se entrelaçam, que tem conexão. Então, por exemplo, uma coisa muito séria em comorbidade é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, quando ela chega aos 50 anos, se a vida dela foi muito atribulada, ela tem 3 comorbidades, ou seja, ela tem 3 doenças. Se ela chegou na terceira idade, que é aos 65 anos, geralmente ela tem 5. Eu que cheguei na 4ª idade, aos 80, eu tenho 7. Isso é uma regra. Então, por exemplo, o médico que vai atender, eu sou habituado com isso desde que eu comecei a assistir os outros na minha consulta, as consultas diárias que eu fazia gratuitamente com aquele monte de gente do ponto de vista geral. Eu era clínico geral, que é o mais brabo que tem, o mais difícil que tem. Mas eu tinha uma infraestrutura para atender, mandava o povo para o hospital, fazia muita coisa nesse sentido. Mas agora o que se passa? Desde aquela ocasião, eu já tinha ideia dessas comorbidades. Hoje não é todo mundo ainda que sabe disso, é preciso ter muita vivência com o paciente para chegar nessa história. Então, por exemplo, eu estou com 81 anos, eu devo ter 7 comorbidades. Se eu for olhar, eu tenho. Então, tem umas que todo mundo vai ter. Por exemplo, eu tenho tudo aquilo que você teve de acidente. Quanto mais velho você fica, mais aquilo vem a furo, aquilo aparece. Então, por exemplo, eu tenho um processo da coluna vertebral, eu tenho hipertensão, tenho um processo de dores que é próprio da idade, assim. De vez em quando, por exemplo, tem um dedo que dói. Você não vê por quê. Não tem motivo. Outra coisa, eu tenho pequenas alterações articulares, que é o tipo de gota com processo de articulação. Ó, essa aqui, ó. Isso aqui, ó, é maior do que esse dedo aqui. Por que isso? Que negócio é esse? Quem é que mandou você crescer? Que besteira é? Aqui tem outro, aqui também, ó. Aqui é maior do que esse aqui. Então tem um numa mão, tem outro na outra mão. Só aí, ó, já tem 4. Mas tem mais coisa. Por exemplo, eu tenho refluxo, que é 5. Está entendendo? A pré-diabetes, que eu tomo remédio para o negócio não piorar. E tem mais coisa. O negócio é ver o que é que tem. Está entendendo? Agora, isso é batatófilo. Não tem jeito de você ir contra. Isso faz parte da falência geral dos órgãos, pouco a pouco. Aquilo vai dando falência num órgão, no sistema, entende?
num determinado lugar, no outro, o reflexo tem naquilo. Então, comorbidade é a hora que uma morbidez, uma doença, uma enfermidade, um distúrbio, se junta com outro. Isso é comorbidade, quer dizer, é um processo morboso casado com outro, comorbidade. Então, eu acho que nós estamos explicando, eu acho que a pessoa vai entender o que a gente quer dizer. Não é todo mundo que entende ou leva a sério o processo de comorbidade. E é um erro. Por exemplo, o paciente chegou lá para o médico, ele tem que examinar qual é a sua idade, para saber. Isso é batata. Se ele fala assim, eu tenho 50 anos, vai olhar, ele tem 3. Uma coisa, por exemplo, que todo mundo tem, com 50 anos, praticamente 90%, é a coluna. Tem alguma coisa na coluna. Outra coisa, eu estou com 81 anos e estou mais ou menos bem de articulação, de dente. Isso aí é outra coisa que a pessoa tem que ver, porque a maioria está banguela, semi-banguela, desdentado, quer dizer, é um negócio bravo. Você está entendendo? Tudo isso a gente tem que ver. Eu estou mais ou menos em dia nessa, porque meu pai era dentista, eu dentista, o diabo dentista, todo mundo dentista. O que você queria? Então, é uma ilusão pensar numa longevidade sem comorbidades? Não existe longevidade sem comorbidade. Não existe isso. Isso é utopia. Isso é idealismo, bobagem. Sai dessa. Isso é besteira. Não é por aí, não. Tá. Isso é achismo. Tá, porque eu fiquei pensando assim, que muita doença, ela é função de questões conscienciais. E à medida que a pessoa fosse evoluindo... Eu estou sendo bonzinho. Hoje o povo está vivendo mais de 100 anos por um lado. E por outro lado, tem gente com 35 que já está batendo pino aí, uma opção de coisa. Pois é, porque a ideia da longevidade é isso, né? Usar algum tóxico. Veja bem, eu nunca fumei, nunca bebi cachaça demais de nada, nunca usei tóxico. Agora, tive parto, meu parto foi laborioso, tive processo de infarto aos 28 anos e tive acidente aos 38. É isso aí que me aumenta mais as minhas comorbidades. Agora, eu tenho outras comorbidades nesse assunto aí, do lado esquerdo, por exemplo, de vez em quando eu tenho uma opção de coisa. Eu tenho esse processo aqui do osso com o processo ouvido, e a parte aqui do ombro, e a parte aqui, ó, só aqui são 3, coxa, ombro e ouvido. Tudo desse lado, porque foi aqui que eu tive o processo de acidente mais sério que me levou para o coma, né? Mas você entendeu mais ou menos aí? Não dá para escapar das comorbidades. O caso é o seguinte, cultive bem as suas doenças. Olha bem isso. Veja o que você não... É cultivar. Olha bem o que você cultiva das suas doenças. Porque tem gente que cultiva doença. O cara que bebe é um bobo, né? Agora, vocês sabem, a última que arranjaram agora é um bar que juntaram e casaram com a adega. Então, a Tardega, não sei como é que é. Vocês viram isso? Não, misturaram o bar com a adega. Isso foi nos Estados Unidos, agora trouxeram isso para o Brasil. Ontem eu estava vendo na televisão. É o Bardega. Então, é o bar e é a adega. Quer dizer, esse misturou, juntou. Agora, eu sempre achei o seguinte, eu até já escrevi sobre essas coisas. Por exemplo, botequim e bar só divide ter junto ao cemitério. E outra coisa, devia de dar certos nomes para os bares que eles não querem dar. Eu já dei, coloquei lá nas minhas pensadas, que é bar, venha ao bar Morte Certa, amplo estacionamento para todos os nossos diletos clientes. Não, pelo seguinte, o cara vai para o bar e ele tem o lugar de estacionar o carro. Ele sai depois bêbado, morre, já está tudo arrumado, já é perto lá, não tem problema nenhum. Então é o Bar Morte Certa. Esse aqui é o nome que eu dei. Eu fiz uma pensata nisso, para mostrar o que é. Mas esse é exatinho, é aquilo que o povo precisa. Agora você veja bem, aqui. Venha ao Bar Morte Certa, com amplo estacionamento para todos os nossos diletos clientes. Então o cara vem, estaciona. Na hora que ele sai, que ele está bêbado, ele bate o carro, morre e já leva para o cemitério que é ali perto. Você está entendendo? Tudo de casa pensado. Agora veja,
Realidade é isso. Isso aí que eu estava falando de manhã, sobre o processo do realismo, da gente ser sincero, ser franco. Isso aí é a franqueza. Agora, o nome que eu criei é bacaninha, né? Bar Morte Certa. Olha como é que é bacana. O nome, muito bonito, bacana. Mais bonito que o nome de fazenda.